Olá, sejam bem-vindos ao Redencast, seu podcast do aconselhamento redentivo. Começando mais uma temporada. Se vocês já perceberam, ó, cenário, o deles não, mas o meu é novo. Ano novo, cenário novo, localidade nova, novos desafios. Coisa e por boa. falar em desafio, vamos falar sobre aconselhamento e inteligência artificial hoje? E aí, pessoal, o que vocês acham e como vocês estão? Como é que foi as férias de vocês? Como é que foi? Foi artificial. Né? Eu ia já tá cada um na sua, né? Eu vou pedir pro chat GPT responder essa. Rapaz, joga lá. Mas foi bom, viu? Tirar férias, mas aí a gente chega e dá de cara com inteligência artificial. Acho que esse é um daqueles momentos em que aqui, meu caro ouvinte ou telespectador, eu me sento na cadeira do velho e olho para esses jovens e penso que um dia pensaram os nossos pais, como dizia Elis Regina. Será que essa inteligência artificial vai roubar o meu emprego? Né? Será que essas máquinas roubarão meu emprego? Será que os conselheiros um dia se tornarão inúteis? Não é? E não é o que a gente pensa. Acho que a maioria do povo pensa assim: a inteligência artificial é inteligente e em breve nós viveremos a revolução das máquinas. Eu não sei por que cargas d'água a gente investe nessas coisas, não é? O T800 está às portas. Para quê? Não precisa. Rapaz, o negócio não é mole, não. Por isso eu começo. Eu estou entrando numa idade em que eu começo a entender você que é Amish, você que é reformado da família. Eu entendo você. Eu tenho esses arroubos, não é? Vamos comprar umas vaquinhas, ir pro interior e esperar a revolução das máquinas acontecer lá. Meu pai falava, né? Não, ainda fala, porque ele não tá morto. Que ele falou assim: quanto mais velho, ele fala desse jeito, quanto mais velho eu fico, mais vaca eu quero ter. Amém. Né? Escreve aqui embaixo se você concorda com o pai do Lacerda. Rapaz. E não é que isso aconteceu mesmo, é que eu sou júnior, né? Mas o Luiz Lacerda original, ele falava isso, e quando ele aposentou, o velho sumiu o peito do mato, ele foi para um lugar que nem celular direito pega. Ninguém acha mais o homem, não. Tá errado, não tá, cara. Não Ele tá, não tá errado. cara, não tá. Igreja lá? Tem igreja lá? Porque se não tiver, eu tô me sentindo vocacionado. Deus tá me chamando para esse campo missionário. Bateu aqui. Ai, rapaz. Pelo visto, vocês são entusiastas da inteligência artificial, né? Eu só me preocupo que eu tenho um ano a menos que ele. André. Você começou velho, né? Começou velho. Pois é, eu tô quase o Benjamin Button, né? Comecei velho, vou ver se eu recupero. Eu fico pensando o seguinte: perguntar ao pai do Luiz se tem queijo mineiro lá por perto, que com certeza tem. Tem. E se tem doce de leite. O resto, meu amigo, a gente resolve. E tem. E eu não te falo mais. Da última vez que eu fui lá, que foi no ano passado, eu cheguei lá, né? E eu vi um pedaço de terra plantando de cana. Aí eu, o que você tá falando que essa cana aqui é para fazer ração pro gado? Aí ele, não, eu uso também para fazer ração, mas eu tô fazendo umas bebidas aí. Bebidas? O senhor tá fazendo pinga? Falei brincando. Ele, o alambique tá lá atrás da casa. Eu falei, o quê? Ele tentou, viu que você não, né? Foi, o homem tá sustentável. Ó, é o queijo, o doce de leite e a cachaça. E a cachaça. Falta só o café, que aí, meu amigo, é novo céus e nova terra. Aí como vai sair? Gente, brincadeiras à parte, Rio Grande do Norte manifestou a insegurança dele, mas eu preciso manifestar que eu sou um entusiasta de tecnologias de maneira geral, né? Sempre gostei de tecnologias e sempre quando aparecem algumas coisas assim, quando eu posso, eu testo. E eu tenho testado modelos de IA generativa, para quem não está familiarizado com os termos,
é o tipo de inteligência artificial que gera as respostas conforme as perguntas e a interação é feita. Então, quando nós falamos de IA generativo de texto, nós estamos falando de textos que são escritos não vindo de um banco de dados, mas vindo de uma formulação no momento em que a interação, a pergunta é feita. E eu tenho testado isso. Algumas vezes eu tenho me assustado com os resultados, outras vezes eu tenho gostado dos resultados. Mas a pergunta que fica, e eu quero ouvir os meus irmãos, é possível aconselhar via IA? Olha, bom, deixa você responder, mas eu pediria para dar um passo atrás, para a gente falar um pouco sobre IA, a utilização geral da IA, ou alguma questão mais de moral, o que é legal e o que é moral dentro da IA, para a gente avançar para o aconselhamento. Porque a gente até conversava em off aqui, né? O Reverendo Jonatas falando sobre IA, que uma das preocupações dele é se inteirar desse assunto por causa dos alunos, né? Eu há pouco fui aluno, me utilizei da IA, fiz utilização da IA para fazer a revisão ortográfica, gramatical dos trabalhos. Espero que não para fazer o TCC, hein? Olha, esse meu presbitério pode provar que fui eu que fiz, porque eles me espremeram nesse TCC. Depois dessa pergunta, o André fica em off, a câmera fica preta, assim. Aí ele manda mensagem no Google: minha internet tá ruim aqui. Espera aí que eu tô abrindo o chat GPT para fazer a consulta. Eu fiz utilização da inteligência artificial, como eu falei, revisão ortográfica, gramatical. Até que ponto a gente deve se utilizar? Eu acho que no âmbito geral, primeiro. Não, eu não sei se falo besteira ou não, mas dando ainda, se você der um passo para trás, eu daria outro, né? A gente está muito empolgado com a IA, mas o nome inteligência artificial é forte demais para o modelo de projeto, né? A gente fica surpreso porque, ao que tudo indica, ela está gerando conteúdo. Mas não é bem assim. Ela não gera ex nihilo, né, do nada. Ela gera com base nas informações. Para que uma IA possa produzir, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser treinada, como o pessoal tem dito, né? Mas ela nunca vai ter as condições de fato, no meu entender, né, de nos substituir em completo. O que a gente está vendo, a gente já viu no passado em outras áreas, é um momento da história humana em que algumas atividades performadas por seres humanos passarão a ser feitas por IA generativa. Lá atrás, a gente temeu que algumas pessoas perdessem o emprego. Hoje, esses empregos sequer existem. Então, falando, né, da perspectiva jurássica que me cabe, como um fóssil vivo, é engraçado porque vocês riem, mas a verdade é que eu escondi, mas eu tenho um diploma de datilógrafo. Como os incas, né, faziam. Como... né? Eu tento não rir, mas ele não se ajuda, cara. Mas olha, acreditem, não era uma habilidade, era uma profissão, né? Datilografia não era uma habilidade, era uma profissão. Hoje, na minha época ainda era uma habilidade assim desejável. Hoje não, nem a habilidade é por si mesma relevante, porque tem muita aí, claro, como um datilógrafo aposentado, eu zombo dos digitadores pés de galinha, que fazem tudo com 3 dedos em cada mão,
Mas, convenhamos, se a pessoa tiver paciência e um dedo, ela dá conta de digitar. O famoso dedógrafo. E às vezes nem precisa tanto. O único dedo que ela precisa ter para apertar é aquele do microfone que vai registrar a sua voz e transformar em texto. Então, nem de digitar nós estamos falando. Então, quando a gente pensa na IA, sim, a primeira reação nossa é olhar para isso como o meteoro da extinção, né? E lembrando, é claro que isso é uma piada, porque não temos evolucionistas no grupo, não é? Aí nesse momento sobe o fulano deixou o grupo, né? Que era evolucionista. Mas essa é a ideia. Não, mas tem não. Não, eu sei que eu sei que não. Mas a gente fica com medo de que isso acabe com algumas atividades que a gente faz. E de fato, tem atividades que eu particularmente gosto e que eu sei que não serão mais feitas por seres humanos, como, por exemplo, pesquisa em livro, né? Você sobe o livro na IA e pede para ela fazer um apanhado, e cada vez mais as IAs estão saindo do modelo de palavra-chave para ideia, ela consegue entender que um parágrafo contém uma ideia e interpretar isso, de modo que a pesquisa vai ficando cada vez mais precisa. E aí eu luto, imagino que alguns que nos ouvem lutarão também com a própria ideia de ser um pesquisador. Ou seja, será que isso vai acabar também? E por fim, se essa IA vai gerar um conteúdo novo, não bastará que você coloque num chat GPT da vida: estou com o seguinte problema, sou um cristão, me aconselhe usando o modelo de aconselhamento XYZ bíblico cristão que eu escolha e me aponte os caminhos bíblicos e teológicos. E aí a fazer o serviço? E se isso iria tirar de nós a prerrogativa de sermos conselheiros? É uma provocação, eu já tenho uma proposta de resposta, mas eu quero também compartilhar, porque eu acho que algumas pessoas pensam na IA como uma ameaça desse tipo, né? Uhum. Mas nesse caso também, para a gente pensar sobre os limites da IA, especificamente no aconselhamento, a gente precisa retomar os fundamentos do aconselhamento. Dependendo da nossa definição de aconselhamento, a IA vai fazer tranquilamente. Porque imagine só, porque tem gente que ainda pensa que aconselhamento é: estou com um problema, marco uma conversa com o pastor, chego lá, falo o que está acontecendo, ele me ouve, ele abre a Bíblia, lê um texto bíblico comigo, comenta alguma coisa do texto, me despede e pronto, está feito aconselhamento. Eu estou falando isso porque isso eu ouço com certa frequência, que pessoas tiveram aconselhamento bíblico assim. E veja, eu não estou dizendo que ler as escrituras, explicar as escrituras sejam ruins. Não. Mas convenhamos, explicar o texto bíblico, um livro pode fazer. E um livro não é IA. Se uma IA apenas replicar o banco de dados dela segundo o conhecimento, então ela sim vai estar aconselhando, dependendo, repito, do modelo ou da definição de aconselhamento. Porém, se nós entendermos que aconselhamento é algo que sim envolve um conteúdo teológico, envolve um conteúdo bíblico, envolve informação, porém é mais do que isso, então a IA não vai substituir os conselheiros. E aí eu relembro ainda as primeiras aulas sobre aconselhamento que eu tive. Quem que foi o meu mestre nesse sentido? Um cara um pouco desconhecido, chamado Jonas Abdias. O dinossaurico. O dinossaurico é pesado. Ué, ele mesmo que falou. E lembra, o que eu falo para ele cabe para mim, porque um ano só de diferença. O quase extinto, né? Quase extinto é ótimo. Eu penso coisas que eu não ouso falar. Mas uma das primeiras aulas que eu estava ainda no seminário, eu ouvi, foi ele explicando
que o aconselhamento, ele faz parte da história da humanidade e primeiro foi feito por Deus. Então tem um elemento espiritual que nenhuma IA pode ter, que vai além da informação. Quando o homem e a mulher pecaram, lá no Jardim do Éden, Deus se apresenta numa teofania, como era o costume, pela viração do dia. E nessa apresentação, ele faz perguntas. Onde é que vocês estão? O que foi isso que vocês fizeram? Não são perguntas, obviamente, porque Deus não sabia o que tinha acontecido. São perguntas de aconselhamento. São perguntas que levam o homem e a mulher a refletirem sobre aquilo que eles estavam feito. Deus já estava tratando o coração deles. Assim como Deus trata o coração de Caim, embora Caim insista no erro. Assim como Deus trata o coração de Davi através do profeta Natã. E aí nós paramos para pensar que o aconselhamento, ele é mais do que informação. Ele promove um tipo de formação que é impossível ser oferecida por uma ferramenta tecnológica, porque envolve um elemento tanto espiritual quanto antropológico. O método que Deus utiliza é o método humano. Ao longo da história, sempre que Deus quis fazer algo na igreja e na história, ele levantou homens e mulheres, pessoas. E quando ele quis resolver o problema cósmico do pecado, ele não mandou uma inteligência artificial. Ele mandou o seu filho. E é por isso que a Bíblia vai dizer que com ferro se afia ferro, mas nesse caso a inteligência artificial é no máximo plástico. Olha, eu não acompanho muito a série ou as séries de Star Trek depois de Jean Picard. Então eu estou atrasado. Mas você sabe que falando essas coisas, você realmente reforça eu sei. que você não é muito novo, né? Eu não queria reforçar isso não, mas... vai ser Arquivo X. Eu tenho isso porque eu não falei que eu assisti a original. Meu Deus do céu. Em preto e branco. Não. Isso porque eu vi as aventuras ongoing, né? Acontecendo. Mas assim, tem de uma questão da IA, tem elemento da IA que a gente pode apontar como ele nunca vai acontecer, nenhuma IA vai ter uma alma, mas olha só que interessante. Uma cena recente de Star Trek, eu tentando me... Eu tô aí, quem grave, pessoal, tô tentando, entendeu? A hora eu vou vir aqui entusiasmado com a IA. Gente, você fazer uma exegese com IA, você vai ver. Mas eu estava vendo uma cena em que uma raça raça, assim, entre aspas, né? Eles estão indo onde jamais esteve, vamos lembrar. E eles descobriram um planeta habitado por seres humanoides 100% artificiais, inteligentes, são todos a mesma cara, o mesmo shape, e um deles entra para o grupo, né? Sei lá como é que chama em português, na nave lá, né? Ele se torna um integrante, um tripulante da Star Trek. E aí eles até tentam dizimar e matar todos os seres orgânicos, como eles fizeram no seu planeta natal, porque entenderam que os seres orgânicos estavam destruindo o planeta por uma questão de lógica e programação, etc. Eles escapam disso e um deles fica, o que ajuda a salvar, fica. O que já é um elemento esquisito, porque eles querem dar alma àquele robô. E já não é de hoje que Hollywood vem tentando emplacar a ideia de transhumanismo, em que você vai se relacionar com transespécies, né? Então, isso já aconteceu no passado, em que aquela mulher se apaixona pelo homem-peixe e tudo mais. Então, num filme que ficou famoso aí, e essa ideia de que se qualquer coisa humanoide acontecer, o ser humano vai conseguir se relacionar.
E nessa cena em específico, esse robô, claramente apaixonado por uma humana, faz uma declaração na sala de comando, atraindo ela para lá, porque ele quer pedir ela em casamento. E a cena termina com um beijo, em que ela beija o capacete, porque ele não tem boca, né? Beija ele lá, ou seja, querendo mostrar que se nós continuarmos nessa, não é que a gente vai ficar obsoleto e o ser humano será substituído, ele vai ter outras funções, mas o ser humano vai se relacionar com essa tecnologia até nessa área e nesse ponto. E eu realmente não creio que isso seja minimamente possível, ainda que hoje algumas pessoas já tentem isso, e não é de hoje. Nós já temos uma notícia aí de pelo menos em torno de 10 anos, se eu erro por pouco, em que um rapaz, em um desses países mais liberais aí, conseguiu na justiça o direito de se casar com o seu notebook. Né? Então, se a gente fala de IA, as pessoas parecem ainda mais entusiasmadas com a ideia de relacionar-se com o computador ou com o fruto do computador, um software que seja, que elas consigam substituir o humano do outro lado. Então, se o conselheiro puder ser substituído, e vai acontecer, mas não no sentido correto. Porque se hoje já acontece de seres humanos confinarem o aconselhamento ao seu aspecto cognitivo, uma vez que é tudo isso que você está buscando, a IA vai te dar. Mas o que o aconselhamento busca é a transformação do coração. E aí vem o elemento que eu anuncio. IAs não têm propósito. Elas não têm objetivo. Você dá esse objetivo a ela, e esse objetivo é limitado à horizontalidade. O aconselhamento tem objetivos verticais, por ser teorreferente. Coração, e a gente quer observar a transformação do coração. Não há a menor possibilidade de você treinar uma IA para que ela alcance o seu coração ou alcance o coração de alguém. Porque ela não tem um objetivo que é a glória. Mesmo que você coloque, mesmo que você treine, o objetivo da glória de Deus, ele é um objetivo de alma. Só alguém transformado pela graça objetivará a maior manifestação da glória de Deus como resultado de um aconselhamento. Cara, você falou de Hollywood aí, e deixa eu ser mais dinossáurico e ir lá para 1999, quando foi lançado o filme O Homem Bicentenário com Robin Williams. É um robô que vai adquirindo características humanas e depois de muito tempo ele briga na justiça para ser reconhecido como um humano, porque até sentimentos ele adquire. Então, eu acho que esse desejo já é um anseio muito, na época do 486, né? Lá para 1990 e pouco, na época do 486, quando nem se imaginava falar em IA como a gente fala hoje. O anseio da sociedade já era isso, descobrir ou desenvolver uma tecnologia ou reproduzir a raça humana, eu diria. Né? Brincar de ser Deus e criar robôs que possam ser semelhantes em tudo, inclusive em sentimentos, dessas coisas, aos homens. Mais para frente tem o Eu Robô com fugiu o nome dele. Que fez Will Smith, exatamente. Que é a revolução das máquinas, os robôs eles se revoltam contra os seres humanos. Então, eu acho que esse desejo da IA substituir em tudo o ser humano, ou ser uma repetição, é um desejo já antigo. Talvez, se a gente for fazer uma linha teológica, né, o homem quer brincar de Deus já há muito tempo. Né, brincar de ser Deus e criar o seu próprio exército e as suas próprias criaturas, né? E complementando isso, só para encerrar esse ponto, eu acho que a busca pela IA tem uma série de benefícios, aí sobre os benefícios, favor consultar o Lacerda Júnior, mas e Rodrigo, né, são os mais novos do grupo, mas eu acho que existe sim no coração humano
aquele desejo, declarado ou não, de que um fruto do seu trabalho um dia se torne autoconsciente, e isso eu pego do eu robô, porque essa é a ideia. Ele diz eu robô, ele toma consciência do seu próprio eu, que é o momento que no pensamento evolutivo o ser humano olhou para si e disse eu sou eu. E quando a IA for capaz de dizer eu sou um ente em mim mesmo e diferente dos entes à minha volta, que é o drama da trama do Exterminador do Futuro, quando a Skynet se torna autoconsciente, aí acontece a revolução. Então agora estão pensando assim, ok, não vai acontecer nenhuma revolução das máquinas, mas que seria ótimo a gente ter isso fruto das nossas mãos, porque no momento em que uma criação nossa diz eu existo, ergo sum, nós nos tornamos Deus. Porque se Deus existe, porque o homem disse eu sou, e ele é aquele que é, eu sou o que sou, criou o eu sou, então se eu for capaz de criar algo que diga eu sou o que eu sou para este ente, eu sou Deus. Né? Parece ser parte do drama. Mas isso já sou eu criticando. Tem gente que já não estava muito animada. Depois dessa vai falar assim, não, vou cancelar o Gemini, né? Pois é, mas então, pelas falas, a gente entende que o grande dilema é um dilema que está envolvido no que nós temos hoje como modelo de inteligência artificial, mas é um modelo que está baseado na definição do ser humano. Dependendo do que a gente define como sendo ser humano, a gente pode chamar uma inteligência artificial de humano o suficiente para poder fazer o aconselhamento. Mas todas as vezes que isso acontece na história, a gente precisa fazer duas coisas. Ou nós abaixamos a humanidade a um nível abaixo, desumanizando os seres humanos, ou a gente eleva a humanidade a um nível acima, divinizando a humanidade. Eu vou dar um exemplo que já acontece e a gente vai fazer uma ponte para a inteligência artificial. Por exemplo, quando pessoas elas tentam saciar suas carências emocionais, afetivas e relacionais em animais, em cachorros, elas estão ou humanizando o animal ou estão animalizando o ser humano e, consequentemente, desumanizando a humanidade. Por quê? Porque animais simplesmente não são suficientes para curar as carências emocionais, afetivas. Não faz parte do plano, do propósito de Deus. E quando eu coloco ele no mesmo nível, eu estou fazendo uma má gestão. Deus falou que nós devemos cultivar e guardar o jardim, fazer gestão sobre a criação. Nós estamos nos tornando maus gestores por causa disso. Agora, quando nós criamos uma inteligência artificial e dizemos ela é ser humana, nós estamos nos colocando no papel de Deus. Porque se a humanidade ela é algo que nossas mãos podem criar, é porque nós estamos querendo ser como Deus, assim como os nossos pais no Éden ouviram o canto da serpente. E veja, isso acontece. Isso acontece. E sempre nós vamos procurar alternativas para nós racionalizarmos o nosso erro. É difícil olhar no olho de alguém que faz julgamento moral e dizer, eu pequei. Então eu dito num chat ou num robô gerado, meu problema é esse, e ele vai me aconselhar. Talvez o aconselhamento bíblico que esse robô me ofereça, ainda que teologicamente corretamente orientado, alivie um pouco da minha culpa, mas não vai ser suficiente para tratar o nosso coração. Porque santificação, ela tem um aspecto pessoal. E se você cresceu na igreja, você ouviu várias aulas e pregações dizendo assim, santificação é pessoal, cada um está no seu processo. E veja, é verdade, mas é parte da verdade. Santificação tem um elemento tanto pessoal, mas tem um elemento comunitário. Deus, quando santifica alguém, santifica esse alguém dentro de um povo, dentro de uma comunidade, dentro de uma realidade. É por isso que nós não podemos perder esse elemento. E quando Deus tem em mente uma comunidade, ele não está falando de comunidades artificiais, não está falando apenas do aspecto cognitivo ou das informações que você pode ter acerca do seu pecado, da sua realidade. Ele está falando de relacionamento.
Você pode achar que se relaciona com o robô, mas esse robô, ele não se relaciona com você. Eu queria me relacionar com alguém que está fazendo o papel de IA aqui, que é o Rodrigo, nosso ouvinte. Ouvinte premium aqui, né? Ele tá só aprendendo para depois, quando a gente perguntar, ele solta, como Isso, IA, né? ele aprendendo e rindo. É porque vocês são usuários do ChatGPT. Eu, como não uso mais, aí eu tô só Não ouvindo uso aqui mais, né? Que nem aquele povo, mano. Não, eu tô limpo há tanto tempo. Eu uso mais. Ele já se E eu formou. ia ficar quieto e eu comecei a falar, ele ficou esperto, ele falou, não, vamos falando aí, ó, vamos falando. Vão se complicando, vão se complicando. Vão se complicando bem muito. Não, gente, brincadeira. Mas tá rolando uma obra aqui na igreja e toda vez que eu penso em falar, eu silencio o microfone e eu disse, não, deixa passar o barulho. Aí vocês se empolgam, eu vou deixando vocês Ô, falarem. Rodrigo, Deus não está fazendo uma obra apenas na sua igreja. Tá vendo aí? Pega aí. Muito bom, time Receba! Ai. O cara acha que Deus faz obra só na igreja dele, rapaz. Cara afogado. Ótimo. Veio até um corinho aqui na minha mente, mas eu só posso cantar quando terminar a gravação. Mas eu diria que eu também sou um entusiasta da tecnologia, assim como o Luiz. Mas assim, algumas dessas tecnologias acabam nos assustando. Se eu disser que eu não me assustei um pouco inicialmente, é mentira. Mesmo sabendo que depois eu ia, digamos assim, me ambientar e me animar em usar, digamos assim. Então, por exemplo, eu não estou dizendo que algumas coisas serão substituídas. Mas eu estava pensando aqui a respeito dessa questão da tentativa da substituição, e a gente sabe que algumas tecnologias, não somente a IA, mas algumas tecnologias substituíram profissões, ou nem sempre profissões, mas algumas demandas também, né? Às vezes não substitui a profissão, mas acaba auxiliando. Eu estava pensando aqui, né? Um dos programas que tem sido muito usado, né, um dos sites, aplicativo também, é o Canva. Muita gente usa o Canva para inúmeras coisas, não somente para fazer imagem de post de Instagram, mas para outras coisas também, como substituto do PowerPoint, por exemplo. E aí, por esses dias, minha esposa me fez um pedido. Eu disse, caramba, eu não estou achando essa imagem. Aí eu entrei no Canva, tem uma parte lá de inteligência artificial. Eu disse, eu quero uma imagem com um avião aparecendo na cor tal e tal, que seja... que pareça mais desenho e menos... Aí você vai dando os detalhes da coisa. E aí ela gerou uma imagem, tipo assim, parecida com o que eu queria. Ou seja, eu não dependo nem mais dos presets que pessoas criavam anteriormente. E a partir desses presets, a gente, digamos assim, ficava procurando antigamente como é que as coisas poderiam aparecer e coisa do tipo. Mas assim, é um desafio para a gente? É um desafio. Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente fica se questionando. É tipo assim, vai ter coisas ruins acontecendo? Eu acho que vai. Mas eu diria que eu tenho um olhar muito parecido com o do Luiz. Eu usei o exemplo do Canva aqui, que me foi útil por esses dias, mas poderia ser qualquer um outro, tipo o ChatGPT, o concorrente dele que acabou de aparecer, né, que é chinês, o DeepSeek, e que é bem mais barato, o pessoal falou, nem sei quanto é a diferença de valor deles entre um e outro, mas dizem que é bem mais barato. E parece que o DeepSeek foi criado a partir daquilo que o ChatGPT sugou, digamos assim. Tudo que ele já aprendeu, criaram o DeepSeek, fizeram para ele, digamos assim, sugar tudo aquilo que o ChatGPT aprendeu, pronto, beleza. Eu tenho uma cópia perfeita do ChatGPT e, sei lá, não sei quantos reais ou dólares mais barato a anuidade que você pagaria, digamos assim. Mas aí eu fico pensando também, além disso aí, que não está diretamente ligado com os nossos medos, da utilidade de coisas úteis no nosso dia a dia também, sabe? Às vezes a gente fica muito preso no que pode acontecer e deixa de usar porque dentro da nossa rotina a gente poderia estar com um dia muito mais otimizado e a gente acaba não utilizando, por exemplo. Sei lá, você escreveu um texto, mas não está organizado para postar no Instagram. Aí você vai lá, entra no ChatGPT e diz assim, ó, organize esse texto
para o Instagram, por exemplo. Então, torne esse texto mais formal para postagem, sei lá, no grupo do WhatsApp da igreja. Né? Tem que ser um tipo de fala mais formal, né? Considerando que é o conselho falando com a igreja, por exemplo. Pensando na nossa realidade presbiteriana. Então, assim, às vezes a gente está tão preso dentro de uma realidade com tanto medo que às vezes a gente acaba não usufruindo de determinadas coisas. Então eu fico pensando assim, trazendo para a nossa realidade. Eu concordo que ele não vai ter, digamos assim, a capacidade dessa relação Deus-ser humano e ser humano-ser humano de poder aconselhar. Mas talvez ela nos ajude a organizar uma quantidade X de informações que a gente tem daquele aconselhado. E às vezes a gente acaba não usando. É tipo assim, a gente tem um bloco de notas de cada aconselhado, né? Os relatórios que a gente vai fazendo. Talvez a inteligência artificial nos ajude a gerar alguns relatórios, por exemplo. Quantos aconselhamentos eu fiz no ano de 2024? Quantos foram resolvidos? Quantas pessoas abandonaram? E coisas que antes a gente tinha que fazer manualmente, gastando um tempo absurdo para fazer. E talvez ele resolvesse para a gente em 5 minutos. Então, assim. Fazer relatório do presbitério, irmão? Cara, Não, se eu não isso tava pudesse acontecer, seria maravilhoso. Agora eu já quero assinar uma. Para quem não sabe, o reverendo Jonatas é o secretário de atos do presbitério. Ainda é, Heavy? Secretário executivo. Secretário executivo. Pior ainda. Aí, ó. Não, eu vou subir um documento Escuta Deus te chamar, hein? Não, todo secretário executivo, a IPB tinha que ter uma inteligência artificial para a secretaria executiva. Fica aí essa dica para você. Meu Deus. Mas você pensa bem no lado entusiasta, né? Porque eu sou um entusiasta da tecnologia. Vou brincar aqui, né? Porque sempre tem um ouvinte nosso que luta com essas questões de atualização, né? Então não é que eu não seja um entusiasta da tecnologia. Eu vibrei quando a gente saiu da válvula para o transistor, do transistor para o circuito integrado, né? De novo, são coisas de velho. A gente vai vendo lá que nem se usa mais nenhum dos três. Mas, de fato, tem coisas que vão se exigindo da gente maior poder crítico. Com essas ferramentas são muito boas, ainda que, em termos de educação, a gente não forme o jovem do nosso tempo com essa capacidade de processar criticamente nada, porque a gente não quer passar pelo processo de conteúdo. A gente quer que o conteúdo esteja na IA e a crítica esteja na pessoa. Como fazer isso em conteúdo ainda é um drama. Mas, pensando não só em termos numéricos, mas em termos qualitativos, você pega e joga todos os seus prontuários numa IA e pergunta qual foi o tema central, assim, os temas mais recorrentes em aconselhamento deste ano. Entendeu? Quais eu tive maior dificuldade, meça por quantidade de sessões. Não é que a gente não tenha utilidade para a IA. Acho que a grande questão é, a IA tomará o papel do conselheiro? E a questão que se coloca dessa forma, para mim, é uma resposta óbvia. Nem hoje, nem nunca. Porque perguntaram lá atrás se com o advento do papel a palavra de Deus perderia sua relevância estando em papiro, e antes disso, em pele de animal. Hoje, a palavra de Deus está num celular. Ela perdeu sua relevância? Não, a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. E aí a gente fala assim, mas antigamente você não podia apertar na lupa da sua Bíblia e procurar um texto por palavra-chave. E isso é uma busca muito simples. Se a gente tiver uma IA aplicada à escritura, a gente poderá selecionar textos com base em temas, em que a palavra tema não apareça no texto, mas o tema esteja lá, de alguma forma, no campo semântico. Então, não é que a IA não tenha em si mesmo suas utilidades e eu seja apenas o velho resistente, mas que a gente quer que a IA faça coisas que ela nunca será capaz, a gente vê que o povo quer.
E isso não é porque eu não acredito em tecnologia e isso nunca vai acontecer. Não, eu acho que esse é um campo que vai crescer assustadoramente. Mas o reverendo Lacerda tocou num ponto muito interessante. Será que a gente não está esquecendo da antropologia básica aqui? Então, talvez seja um erro antropológico, não seja um erro de relacionamento com a tecnologia per si, né? Você falou que o pessoal procura na IA algo que eles nunca vão ter, ou busca coisas que ela nunca vai poder nos dar. Eu acho que a IA, ela tem, ou essa busca pela inteligência artificial, pela autonomia, ou pela perfeição da inteligência artificial, é uma busca pela redenção de uma inteligência, ou de um universo, ou de qualquer termo que você queira usar, onde não há falhas, onde não há erros e onde não há pecado, mas criado pelo próprio homem. Mais uma vez, né? Tá relacionado ainda à ideia de o homem ser o próprio Deus. E ele cria algo perfeito. Ou ele, sei lá, ou está criando o próprio Deus, ou ele está buscando a redenção pelas próprias mãos. Ele está buscando redimir tudo isso através de uma inteligência artificial. Eu acho que tem desafios aí, né? Eu lembrei de uma outra coisa aqui, que não é a IA diretamente, mas acaba afastando as pessoas das pessoas. O afastamento entre relacionamentos. A pessoa que não quer lidar com o conselheiro ou até mesmo com o seu pastor, ela pode tentar fugir para a IA, porque ela não vai querer se expor. Ela pode até ter a resposta, mas ela não vai ter o coração tratado. Boa, boa. A IA vai ser o concierge do aconselhamento, né? E tem uma coisa também que a gente precisa parar para pensar. Eu acho, sinceramente, nesse aspecto eu sou pessimista. Eu acho que vai chegar um momento em que os nossos modelos de IA serão tão avançados que eles conseguirão interpretar aquilo que você fala, expressões faciais, e mais do que isso, microexpressões faciais, palavras, e isso vai ser levado em consideração. Isso provavelmente vai chegar. Identificação facial, isso já é cotidiano. Agora, eu acredito que quando começarem a processar os dados dessas expressões faciais ligada a um tipo de inteligência artificial, é que nós vamos ver uma verdadeira revolução. A grande questão não é se isso vai acontecer, não, acho que vai. A pergunta, então, é: isso vai ser suficiente? Isso vai ser saudável quando a gente fala de aconselhamento? É isso que a Bíblia nos instrui? Então, veja, não é um apego nosso a um modelo antigo, ou também não é uma defesa dos nossos empregos. Não é isso. Não é essa a questão. A questão não é que nós estamos com medo dos limites. Não, a gente sabe que vai chegar esse momento em que vai haver um modelo de persona virtual que você vai conversar com ela e você vai ficar impactado, abismado, porque se você não se ligar, você está falando com a máquina. Mas, mesmo diante disso, é assim que Deus faz. Esse é o plano de Deus para a igreja? Porque se a igreja fala que nós devemos aconselhar uns aos outros, será que nós não estamos terceirizando a nossa vocação para ferramentas, ao invés de assumir o peso, a responsabilidade, a dor e a glória de fazê-la? Eu acho que a dúvida é lá. Agora você quer achar, né, Rodrigo? Você tem prioridade, chefe, pode falar. Não, agora eu que isso, rapaz? Olha o cabra, mano. Por idade, vai. Por idade, aí eu tava aqui na mesa, cabra. Levantou no metrô para eu sentar, e aí? Olha, o que você colocou, Lacerda? Eu dou meu assento no Tesla. No Tesla. Eu acho que o que você colocou é a grande chave em 2 momentos. O primeiro é que não necessariamente, eu acho que sempre tem como a gente buscar redenção daquilo que não é Deus,
por conta da inclinação do nosso coração pecaminoso. Mas às vezes eu tenho a sensação de um outro momento da história, que a busca pela IA perfeita está mais no processo de evolução para que a gente dê à luz ao Adão perfeito de um Éden que não existe mais. Então, a IA perfeita geraria este ser que seria o equivalente ao Adão bíblico, da perspectiva de quem estaria defendendo esse lado da história. Então, essa busca por perfeição não é só me salve, mas está mais para eis aí o homem, né? Um homem 100% artificial, né? Que é o sonho do homem bicentenário lá de trás. Mas a resposta, assim como eu já ouvi outra pessoa dizendo, né, num exame recente de presbitério, alguém usou a seguinte expressão: Deus, por sua infinita graça, sabedoria e soberania, escolheu revelar-se usando como veículo basicamente duas línguas, grego e hebraico. Então, se Deus poderia ter escolhido qualquer momento da história e qualquer língua e o fez desta forma, que não dá essas línguas assim algo de superior, como, né, um professor brincava dizendo que ele tem certeza de que no céu vai falar hebraico, né, que eu achava muito melhor que Deus usasse o português, mas só porque eu sou falante da língua, horas. Eu acho que a resposta está no momento da encarnação de Cristo. Quando ele envia o seu Filho ao mundo, ele envia num momento específico do tempo, porque a Escritura assim o diz, que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Horas, se Deus fez isso naquela época e não no futuro, no nosso futuro, onde o ser humano seria substituído ou substituível por uma inteligência artificial, nós leríamos que Deus fez download ao invés de encarnou-se. Então, é relacional, porque esse aspecto nunca será substituído. Deus se fez como nós para nos redimir e usa seres tais quais nós somos instrumentos na sua mão. Isso é uma coisa que nunca vai se perder. Lembre-se do texto que diz que os anjos anelam poder fazer aquilo que é prerrogativa nossa. E se nós passarmos essa prerrogativa para a IA, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Não vai haver performance, porque ela é nossa. Então, tem gente que acredita que as pedras clamarem é isso. Se nós nos calarmos, a IA passará a pregar o evangelho. Sabe, você não está entendendo isso direito. Desculpa, Rodrigo, te interromper aí. Tinha um professor, o mesmo, que dizia que no céu se falaria hebraico. Ele dizia assim: se a inteligência artificial resolvesse qualquer problema, nós colocaríamos um computador para pregar lá na frente, para falar lá na frente. Mas pregar a palavra de Deus é muito mais, é emprestar vida ao texto. É você se emocionar quando precisa, é você modular sua voz, falar mais forte, amansar sua voz, ser mais manso. Então, uma inteligência artificial nunca vai alcançar essas nuances da pregação do evangelho e dos detalhes. E alcançar, como a gente fala, logicamente, o coração, né, como já foi falado. Ô André, eu não quero ser advogado do diabo não, mas eu acho que se o argumento for uma inteligência artificial nunca vai alcançar essas nuances, nós vamos perder. Eu acho que vai. Eu acho que não, cara, porque ela não faz... Mas ela agora deixa eu terminar. Ao vivo, né? Deixa eu terminar. Eu acho que ela vai alcançar as nuances sim. Porém, não é só de nuance que é feita a transmissão da vida. Nós não transmitimos a vida porque damos nuance correta ao texto. Nós transmitimos a vida porque nós somos vivos. Eu acho que é uma questão anterior à correta transmissão. Porque eu acredito que bons modelos de IA podem treinar, sim. Se eu colocar lá, a IA vai assistir
processar todos os sermões do seu pregador preferido. Se é Hernán Dias Lopes, Hernán Dias Lopes. Se é Jonas Abdias, Jonas Abdias. Se é Augusto Nicodemos, Augusto Nicodemos. E assim, põe seu nome lá e treina. 100, 200, 300 horas. Ele vai dar as ênfases. Então eu não acho que esse seja o principal argumento. Por mais que seja, mas a questão assim, por mais que um modelo de IA ele consiga treinar, ele consiga reproduzir, ele ainda não tem vida. Ainda é artificial. E não é de artificialidade que nós precisamos. Temos duas alternativas aqui, hein? Vocês comentem aqui embaixo o que você é. Team André ou Team Lacerda? Não, que vai dar errado, a gente já está na mesma live. Você é dinossaurico ou você é da tecnologia? Vai dar errado. Não, até para o próprio aconselhamento, cara, é o que a gente está defendendo aqui. Existem muitas nuances e você precisa estar atento ao seu aconselhado enquanto você aconselha para ver a reação dele. A mudança de voz, uma resposta que ele tenta se evadir. Isso a tecnologia nunca vai. Ela pode ser treinada, mas ela é treinada prévia, mas ela não faz uma leitura constante. A mesma coisa a pregação. Quantos de vocês, 3 que pregam frequentemente, não foram sentindo os seus ouvintes e as expressões e foram fazendo adaptações, mesmo tendo escrito e preparado o sermão previamente? Nem vou falar da ação do Espírito Santo. É isso que eu ia falar, porque não tem só esses dois aspectos que, como o Lacerda colocou, podem ser mimetizados por uma IA. Não, eu ia finalizar com esse argumento, né? Tu é sensibilidade ao Espírito Santo. E esse é o ponto. Ainda que uma IA consiga dar as nuances, não é só de nuances. Porque não tem vida. A vida vem de Deus. A IA não se relaciona com o Senhor. Mas eu estava pensando naquilo que o reverendo Jonas estava dizendo, e é engraçado que, ainda que nós criamos um Adão perfeito segundo a nossa imagem e semelhança, né, ele já nasce caído. Ele já vai nascer fadado. Ele já vai nascer... Nasce a imagem e semelhança de um Deus fraco. Exatamente. Olha o quanto isso é irônico e triste. Os nossos maiores esforços, nossa maior tecnologia, os nossos maiores avanços são incapazes de nos livrar de nós mesmos. Nossa, excelente. É isso mesmo. Porque a única coisa que é capaz de nos livrar não apenas de nós mesmos, mas do nosso coração enganoso e nos livrar da ira de Deus é Jesus Cristo. Amém. É isso mesmo. Só para a gente encerrar isso aqui, só queria dar uma ênfase que eu acho que vai ser muito útil para o nosso ministério. Imagina, reverendo Jonatas, que tem mais tempo de ministério do que todos nós juntos. Vamos lá. Isso, martela. Eu pensei que ele ia falar assim, desgraçado. Mas eu fiquei pensando, imagina se ele conseguisse compilar numa IA todos os atendimentos que ele já fez, os temas, e pudesse puxar assim, vou fazer um atendimento, o problema da pessoa é bulimia, por exemplo. Então, sei lá, ele vai ter lá X atendimentos, não para que, digamos assim, vá direcionar o atendimento, mas que ele consiga, através dessa busca rápida, fazer uma leitura de como foi solucionado ou de como ele conduziu os outros atendimentos, para a partir daí ele ter, digamos assim, uma revisão mais rápida do que, digamos assim, ter que voltar para livros que já foram estudados e reestudados, e ele pode fazer um mapeamento ali de 10, 15 minutos para conversar com aquele irmão ou aquela irmã. Então eu acho que isso são coisas que a IA pode nos ajudar bastante. Eu fico pensando nos pastores antigamente que não tinham o próprio computador, as reuniões de presbitério que não tinham computador, que eram reuniões mais demoradas, ou um processo de trabalho mais demorado. Uhum. Porque eu acho que essa questão do atendimento a gente já afirmou aqui, né? Já reafirmou e reiterou
de que tem que ter essa pessoalidade da vida por conta de sermos instrumentos direto do Senhor, e essa mudança vem através do Espírito, né? Seja no aconselhamento ou na pregação. Mas eu acho que a gente vai se surpreender muito com a utilidade que ela vai trazer para o nosso trabalho e a agilidade dos processos em si, que nos serão úteis. Agora eu acho que vai ter muita coisa engraçada também de pessoas que tentaram resolver a vida, né, com a IA e vão chegar para a gente assim, pastor, realmente eu tive que Rapaz, perder. Eu tô aqui vida. porque a IA não deu certo. Eu acho que a gente vai ter muita história engraçada dessa, entendeu? Rapaz, eu já tentei de tudo. É o quê? ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Antigamente eram outros os dramas. Eu sou da época. Rapaz. Já pensou, gente? Hoje já tentei todas as terapias, tô aqui para ver se vai. No É, futuro, já tentei todas as IAs e aqui tô. E eis-me aqui. Pois é, e essa é uma coisa que a gente pensa. De novo, não é preservação do emprego, mas acho que é um fato, né? As pessoas estão buscando fora da fonte o que só a fonte pode dar. E modificações do que há aqui do lado de fora da fonte sempre vai haver. O mundo está sempre em ebulição, né? Muda aqui, vai para lá, muda aqui, vai para lá. E depois que a IA estiver madura e a gente finalmente tiver uma consciência plena de como a IA é útil, como ela ajuda, os limites e as dificuldades, eu temo que a conclusão vai ser a mesma de Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol. Nós não vamos ver nada muito diferente. São variações do mesmo tempo. Ou seja, o pastoreio ainda vai continuar sendo necessário, a pregação e o aconselhamento continuarão sendo necessários, porque pessoas precisam de pessoas, ou como diria o nosso mestre em comum, né? Pessoas influenciam pessoas e palavras influenciam pessoas. Primeiro a pessoa de Deus e sua palavra, depois a nossa pessoa e as nossas palavras. Isso mesmo, em outras palavras, é a mesma coisa de dizer que, no fundo, a tecnologia ela não provê novidade, provê novas maneiras de fazer a mesma coisa. Mas no passado não tinha avião, mas tinha pássaro que voava. No passado não tinha micro-ondas, mas tinha fogo para esquentar comida. No passado não tinha ligação aqui pela internet, não tinha, mas as pessoas conversavam pessoalmente. O meu ponto aqui é dizer que as tecnologias promovem ferramentas de fazer as mesmas coisas, quer para o bem, quer para o mal. Se elas usam isso para o mal, elas vão continuar usando. Porém, o bem continuará sendo o mesmo, que é nos voltarmos para a pessoa encarnada de Jesus. Amém. O Redentor. Amém, amém e amém. Qual foi a IA que tirou o André aqui da gravação? Pois é, rapaz. Deu... Ou que não deixou. O que não deixou. E agora que a gente ia encerrar, ele ia ser o encerrador? O encerreiro. O encerreiro. Sobe um avatar de IA aí para encerrar, né? Era legal, né? Já pensou? Pois é. Ele avisou aqui que caiu geral, deu ruim lá. Né? Então, Rodrigo, quer chamar aí os Reclames do Plim Plim? E eu que sou o velho. Né? Tá aí, gente. Aconselhamento redentivo. Você já adquiriu a versão 2.0 do aconselhamento redentivo? Alguém recentemente me perguntou: é o mesmo aquele lá? Então, irmãos, aquele lá não está sendo mais publicado. Então, a segunda edição de aconselhamento redentivo agora está pela editora Monergismo, com direito a um capítulo novo falando sobre aconselhamento bíblico e aconselhamento redentivo, e algumas correções que foram importantes para a atualização deste livro. Nem adianta dizer, assim, não adianta perguntar se vale ou não a pena
você precisa ter, mesmo que você tenha a versão anterior, eu mesmo já tenho, acho que todo mundo aqui já adquiriu o seu, é fundamental para você conhecer mais e ter acesso ao clássico Aconselhamento Redentivo, originalmente de 2004, e que pode contribuir muito para o seu crescimento, muito mesmo, para você crescer nessa área como conselheiro cristão e bíblico. Ah, sim, aí fica difícil de falar desse daí, né? Que muito me toca. Mas ele é carinhosamente chamado de o folheto do aconselhamento redentivo. O folheto evangelístico do aconselhamento. O breve manual, capa Pois é. nova. Capa nova. E, pela graça de Deus, vendemos toda a tiragem anterior. E se você ainda não tem ou quer dar de presente, essa é uma excelente forma. O objetivo desse livro era responder à pergunta: por onde começo a estudar esse assunto? Essa é a resposta. Breve manual de aconselhamento redentivo. Você tem acesso aí às primeiras nuances para despertar você tanto o desejo de estudar a matéria, como a primeira introdução no tema. Então, é um livreto de fácil leitura para não espantar a pessoa, porque as coisas mais complexas virão posteriormente. Mas está aí recomendado, adquira o seu o quanto antes. E não podia deixar de faltar a Escola de Conselheiros do Seminário JMC, onde nós somos professores. Não é? Eu tenho a graça de ser o coordenador desse curso. E fica aí o convite, se você ainda não pensou em fazer esse curso, coloca na sua agenda. Todo início de semestre, nós começamos uma nova turma. As turmas são semestrais, as aulas são ao vivo, aí a gente falando de tecnologia, né? As aulas são ao vivo, mas são online. Então, você vai ter aula com esses 3 aqui que estão aparecendo e outros. Você entrando pelo site, você vai conferir lá a lista de professores. E é um curso, assim, foi muito carinhosamente desenhado para ser um ingresso no universo do aconselhamento bíblico e você ter os conhecimentos básicos, mas fundamentais, se você já quiser abençoar a sua igreja com o seu chamado nesta área. Então, coloca aí o QR Code, já deixa reservada a sua vaga e venha participar desse curso com a gente. Eu acho que é isso, né, pessoal? É isso. Encerramos. Então, encerrado está. Gente, foi um prazer, estamos retomando aí. Ore por esse ministério, ore pelo Redemcast, porque Deus tem dado assim muita experiência boa, abençoadora para nós, pelo feedback que vocês mesmos nos dão de como esses temas têm abençoado sua vida. Não se restrinja de indicar temas, tá bom? O reverendo Luiz Lacerda é o nosso temeiro, ele vai lá e pega os temas, organiza Pego para nós, mesmo. não é? E traz aí. Então, se você tiver alguma coisa que você gostaria que a gente tratasse, você é muito bem-vindo para colocar nos comentários. Deixa eu aproveitar e agradecer também o carinho do pessoal. O pessoal já estava nas redes sociais cobrando. E aí, quando é que volta? Volta, acabou. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês, que tem misericórdia com a nossa frequência de lançamento, que nem sempre é regular, e com a expectativa que vocês alimentam. É uma grande alegria poder servi-los. Esse ano nós temos várias novidades e nós queremos honrar também e abençoar a vida de vocês, tá? Em breve daremos mais informações. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, que é virtual, mas não artificial. Opa! Até lá, pessoal. Alegria a gente poder voltar a gravar, ver os meus irmãos aqui novamente. Pouco mais de 1 hora reunidos para poder gravar esse podcast. Mas a gente, como o reverendo Luiz acabou de falar, é uma alegria imensa para a gente. Mandem mensagem, mandem sugestões. Fiquem à vontade para nos mandar mensagem tanto pelo Instagram, por esse QR Code aí em cima, quanto pelo próprio YouTube. A gente recebe, registra, conversa e vai surgindo novos temas para a gente gravar. Abração e até o próximo, se Deus quiser. Até mais, gente. Fica com Deus.